na unidade de extração, tá? Então, voltando. A etapa de degomagem, ela vai acontecer na unidade esmagadora. Ela vai acontecer enquanto o produto ainda está na planta de extração. Ele não é feito, ela não vai acontecer com o produto já na unidade de refino, tá? E tem um motivo, né? Então, quando eu falo goma, eu estou me referindo a algo que tem uma característica reológica, né? Uma característica de viscosidade que faz eu achar que é uma goma. E o que, que é isso? Bom, o principal componente que dá esse tipo de resposta para a gente dentro do óleo é lecitina, tá? Vocês já viram lecitina? Lecitina de soja? Lecitina de soja, ela é uma goma, assim, uma gosma, é goma, tá? Ela tem essa característica de ser viscosa, de ser muito, sei lá, é parecido com um mel, assim, tá? A viscosidade dela, um pouco mais viscosa. E ela tem uma outra característica que a torna um pouco complicada, que é que a lecitina de soja, a lecitina, vamos chamar só de lecitina, tá? Ela, ela tem essa cara aqui, como vocês estão vendo, tá? Ela não é totalmente solúvel no óleo, tá? Então a goma, quando o óleo está quente, a lecitina está solubilizada, mas uma vez que o óleo esfria, ela tende a precipitar, ela tende a ir para o fundo, tá? Então quando você deixa um óleo parado com uma boa quantidade de gomas, essa lecitina vai para o fundo, tá? E se você pegar um óleo, como eu disse para vocês, um azeite de oliva extra virgem, que você vai ver no fundo, né, uma certa quantidade de goma, tá? E tudo bem, tá? Tudo bem, isso passa e as pessoas vão usar o óleo, elas vão olhar e falar, nossa, olha só, a natureza está aqui, ó, o fundo da garrafa, eu enxergo, né, no fundo da garrafa, o restinho da oliva, né? E de um modo geral, as pessoas não têm problema com isso, tá? De modo geral, tá? Porém, quando você tem um óleo que está guardado num tanque de 20 mil litros, imagina um tanque de 20 mil litros com uma goma no fundo, tá? Então, esta goma no fundo, no tanque de 20 mil litros, vai atrapalhar o processo de transporte desse óleo. Uma vez que eu tenho que pegar esse óleo aqui, o óleo bruto, e passar para uma unidade de refino, então, aqui é a unidade de refino, é fisicamente separada da unidade de extração, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem uma unidade de extração que ela é separada da unidade de refino, tá? Então, são plantas, né? Plantas de processamento separadas, tá? São unidades separadas de processamento. Então, a gente tem aqui, né? Essas duas possibilidades, essas duas unidades, e aí você tem a necessidade de fazer a degomagem antes do envio deste óleo da unidade esmagadora para a unidade de refino. Você pode ter um tanque ali que ficou armazenado e você pode transportar eventualmente no mesmo dia. Se você transportar no mesmo dia, você vai ter a vantagem de ter só um caminhão, né? Com óleo lá dentro. Se você deixar no tanque, você vai ter. Opa, desculpa aí. Você vai ter um tanque, né? Dentro da sua fábrica que você não consegue tirar o óleo, tá? Então, para evitar esse problema, a gente começa a etapa de refino na unidade esmagadora. E aí, por isso que às vezes a gente chama de pré-refino, tá? A gente dá um nome separado simplesmente por uma questão semântica, tá? Não é nem por uma questão de processo como um todo, tá? Desculpa aí, tem um software querendo entrar aqui que eu queria mostrar uma coisa para vocês, tá? Então aí você tem algumas questões um pouquinho diferentes, tá? Sobre como isso funciona, tá? Beleza? Bom, então
Vamos falar um pouquinho, então, da degomagem, tá? O objetivo da nossa degomagem, a gente vai fazer, né, retirar, tá, a fração que não nos interessa do óleo, tá? A gente quer deixar o óleo mais palatável, mais agradável para as pessoas. Então, a gente vai começar o processo, né, transformando, fazendo essas modificações, tá, nessa etapa que a gente vai chamar de refino, e ela inclui, mas não se limita a essas 5 etapas praticamente, tá? Eu não coloquei a enterização naquele fluxograma porque eu estava pensando no óleo de soja, e no óleo de soja a enterização não é importante, tá? Eu vou falar brevemente sobre cada uma delas, tá? Hoje a gente está falando aqui da degomagem, e o Daniel foi embora, nos abandonou. A gente tem a neutralização, o enterização, que a gente chama, clarificação e desodorização, tá? Então, quando eu falo para vocês que existe uma etapa chamada degomagem, que é essa que a gente está começando a falar, ela vai ser a primeira, tá? Então, vou começar por ela. Comecei a degomagem, tá? Então, esta degomagem que a gente vai começar, tá? O, o processo, tá? Ele tem como objetivo a industrialização que a gente está falando aqui, tá? O processo de refino do óleo, tá? Ele vai ter como objetivo, primeiro, reduzir o teor de ácidos graxos livres, tá? Os ácidos graxos livres, por si só, não são um problema do ponto de vista nutricional. A gente já falou disso, mas em compensação eles diminuem a estabilidade do óleo, tá? A estabilidade oxidativa. Então eu tenho algum interesse em eliminar a presença deles, tá? Eu tenho algum interesse em deixá-los no menor nível possível, tá? Eu vou retirar os fosfolipídios pelo motivo de viscosidade, a característica de visual do óleo, tá? Eu quero retirar os produtos de oxidação, porque os produtos de oxidação, eles tendem a acelerar a deterioração do óleo, então se eu retirá-los, eu vou ter uma vantagem. Os componentes metálicos, que a gente já falou, né, eles são agentes que aceleram também o processo de oxidação, então o ideal é que eu os retire, tá? Compostos de outros compostos minoritários, aí, íons, resíduos, proteínas e todas essas coisas, tá? Pigmentos e uma série de outros componentes, tá? Então, a gente vai ter ó, a redução do nível de oxidantes, de pigmentos, desculpa, e existe uma tentativa, tá, nem sempre bem sucedida, de preservar o teor de vitaminas, principalmente a vitamina E. No primeiro momento, a gente vai pensar, pô, vitamina, né? Vitamina é boa para a nossa nutrição, sim, mas em compensação, a vitamina E no óleo não está principalmente associada à sua capacidade como vitamina. A ideia é que a gente use esse óleo como um estabilizante, um antioxidante natural para a matéria-prima. Então, lembra que eu falei para vocês que, de maneira geral, o óleo tem uma estabilidade bastante significativa? É produto, né, é oriunda da presença desses antioxidantes naturais, tá? Eu quero, por questões econômicas, tá, reduzir a perda de óleo neutro ou triacilgliceróis, como a gente vai chamar, né, os triacilgliceróis, eles são a fração neutra do óleo, já que ele não é a fração ácida, a gente tem acidez, medida como ácidos graxos livres, e o que não é ácido graxo livre, não é acidez, a gente chama de óleo neutro, tá? E a gente vai proteger, a ideia também é proteger contra a degradação, tá? Degradação da, desses mesmos componentes. Então, eu vou tentar proteger contra alta oxidação, vou tentar proteger contra acidez hidrolítica, vou tentar proteger sobre cada um desses defeitos e problemas que podem acontecer, ok? Esse processinho tá um pouco simplesinho, né? Mas qual que é a ideia? A ideia é essa mesmo. Eu vou pegar o meu produto, vou fazer o processo aqui de extração, tá? E aí, eu tenho a minha etapa, essa que é a degomagem. Então, a minha matéria-prima vai chegar aqui, tá? Vai fazer a extração aqui. O óleo bruto vai ser, então, ser armazenado.
E durante esse armazenamento, ele vai ficar algum tempo só armazenado, ele não pode ficar muito tempo armazenado, tá? Aí ele vai ser aquecido. Este aquecimento é importante para fazer a degumagem, vai ser centrifugado e eu vou coletar uma fração de goma, tá? De lecitina. Mas por que eu tenho que fazer, então, essa degumagem? Bom, porque os teores de fosfolipídios presentes no óleo vão causar mais ou menos instabilidade, tá? Eu queria mostrar aqui nessa tabela para vocês algumas características de teores de fosfolipídios de diversos tipos de óleos, tá? Então, se vocês olharem aqui nessa linha, você tem aqui, ó, fosfolipídios no óleo de soja, no óleo de canola e no óleo de palma, que são os óleos mais importantes do ponto de vista econômico aí no mundo hoje, tá? Então, a palma tem um nível de fosfolipídio bastante baixo, tá? A gente está falando aí de 0,1%. Então, é bastante baixo, comparativamente com a soja, que chega aí até 3%, e a canola, que vai chegar aí até 3,5%, tá? O que significa dizer que de cada 1 tonelada de óleo que eu vou tirar, tem 35 quilos de fosfolipídio, tá? Ou 30 quilos de fosfolipídio para o caso do óleo de soja. Beleza? Aí eu vou ter que fazer a separação. Eu vou ter que retirar essa lecitina de lá, porque eu não estou falando de 1.000 quilos, né? Eu estou falando de um processo, um tanque que vai ter 20, 30, 60 mil litros, tá? Vai ter uma quantidade muito grande de óleo. E eu tenho que garantir que a lecitina, né, a goma seja retirada para evitar problemas, tá? Então, aí a gente tem essas características, tá? A gente tem essa fração aqui que a gente vai chamar de esteróides terpenos, tocóis, que estão classificados, né? Estão na categoria de matéria insaponificável, tá? Porque ela não é modificada por álcalis, tá? Então, essa aqui é a fração insaponificável, tá? Os carotenoides, de alguma forma, estariam por ali também, mas eles normalmente são destruídos antes, tá? Eles são destruídos aí na clarificação, tá? Há exceções. Então, quando a gente fala dos carotenoides, aqui, ó, carotenoides, a gente tem níveis relativamente baixos na soja, um pouco maiores aqui, ó, na canola, e muito mais altos na palma, tá? Lembre-se, a palma, que é o mesmo óleo do azeite de dendê, né, a mesma espécie botânica, tá? Ela tem uma coloração vermelha, quando é um óleo bruto. Isso aqui eu estou falando de óleo bruto, tá? Então, essa característica ela é importante e eu preciso entendê-la, tá? A clorofila, que é o pigmento verde, né? Ela tem alguma coisa na soja, mas ela está muito mais presente na canola. O óleo de canola bruto, ele é verde, bem verde, tá? E isso é consequência da presença de clorofila, tá? E aí você tem os compostos metálicos, que vão ser mais ou menos importantes, tá? Dependendo da fonte, da maneira que é extraído. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Então, quando eu vou fazer, isso aqui já adiantando um pouco as discussões futuras que a gente vai ter sobre como fazer um processo de refino, tá? Então, se eu chegar e falar para vocês assim, ó, preciso refinar óleo de soja, óleo de canola ou óleo de palma, tá? Vocês esperam, né? Esperem que os processos sejam, sim, bastante diferentes, tá? Então, é esperado que o processo de extração, de refino, da canola e da soja sejam bastante diferentes, tá? Em alguma parte, em algum processo, alguma etapa. Por quê? Vamos lá. E eu vou chegar lá no ponto que eu quero dizer para vocês. Se eu chegar e falar assim, olha, a gente não falou de neutralização ainda, mas enxerguem as características e vamos discutir, tá? Não precisamos ter falado sobre o assunto para vocês enxergarem algumas coisas bastante interessantes. Se eu vou chegar e olhar aqui o teor de ácidos graxos livres, tá? Para as 3 matérias-primas, os ácidos graxos livres da canola e da soja estão em níveis muito próximos, aí, variando entre 0,3 e 0,8 para a soja e 0,3 e 1 na canola. 0,3 e 1, desculpa, 0,8 e 1 são essencialmente a mesma coisa, tá? É muito próximo os valores. Então, é esperado que o processo tenha características muito similares, tá? Quando a gente olha do outro lado aqui, ó, a neutralização, o teor de ácidos graxos livres da palma,
é muito superior, tá? A gente está falando de uma coisa em torno de 2 a 5%. Então, é bastante elevado, entenderam? Então, o que vocês imaginam? Que o processo de neutralização que eu faço para soja e para canola não vai ser o mesmo que eu faço para palma. E é exatamente isso. Não é igual, tá? É diferente. Então, olhando de novo as minhas 3 matérias-primas, a gente vai ver, por exemplo, que para os fosfolipídios, a palma tem níveis muito mais baixos, tá? Muito mais baixos. Então, de novo, as etapas de degomagem serão muito mais simples para a palma, tá? São muito menos críticas para a palma. É muito mais tranquilo trabalhar com a palma do que trabalhar com soja ou canola, tá? Que também, de novo, tem níveis bastante próximos, só de 1 a 3% e de 0,5 a 3,5%, tá? Então, na média, eles estão bem próximos, tá? Aqui a média vai ser 2, aqui a média vai ser 2, tá? Então, a gente tem aqui um valor médio igual para as duas matérias-primas, tá? Então, de novo, essas duas matérias-primas aqui têm um comportamento bastante semelhante na composição em fosfolipídios, tá? No caso, aí a gente vai falar de esteroides e terpenos. Para a etapa de refino, a gente não tem um interesse claro em retirar esses componentes, tá? Mas eles vão eventualmente sofrer uma redução. Da mesma maneira para os carotenoides, né? Os níveis de carotenoides são similares para a soja e para a canola, ok? Para a clorofila, ó, não é assim, tá? Os níveis de clorofila na canola são bastante superiores, enquanto essencialmente não há clorofila na palma, tá? A gente vai ter os níveis de peróxidos, que espera que seja muito baixo no óleo recém-retirado, tá? No caso da palma, é um pouco mais elevado, e eu vou fazer um parênteses aqui, só uma observação, tá? Esse nível de peróxidos aqui, da palma, ele vai ser um pouquinho mais alto, porque a palma tem uma atividade enzimática mais elevada, tá? É um fruto, e por isso tem uma atividade enzimática mais alta, tem uma acidez mais alta, e como consequência também tem um nível de peróxido um pouco mais alto. O refino vai eliminar esses peróxidos, tá? Então a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Os níveis de ferro na palma são superiores, porque é um produto que foi extraído, né, por uma prensa mecânica, então existe atrito desse material com um elemento metálico, então você vai esfregá-lo num cilindro, numa câmara metálica, então você tem aí sim uma migração, tá? O produto vai migrar de um lado para o outro, então tem esse efeito, ok? E a presença de cobre também, né? Um tipo de contaminação que está acontecendo. Está acontecendo por ligas metálicas que contêm cobre, beleza? Então, aqui a gente tem algumas características distintas de cada óleo, tá? Eu quis ressaltar para vocês, eu quis perder um tempinho aqui falando dessas composições, porque, de novo, isso vai definir como o nosso óleo vai ser processado, tá? Isso vai definir qual que é a intensidade de extração que eu preciso fazer, por exemplo, para as gomas, tá? Então, vamos voltar aqui e voltar para a nossa degomagem. Então, eu queria que vocês entendessem um pouquinho da matéria-prima, para que a gente possa falar com mais profundidade sobre a etapa como um todo, tá? Então, o nome degomagem, né, surgiu da necessidade de retirar essa fração insolúvel de alta viscosidade que estava sofrendo separação durante o armazenamento. Então, elas são essencialmente fosfolipídios, como eu já adiantei para vocês, tá? Mas ela tem essa característica de ser gomoso, tá? Esta é o visual, né, da lecitina, tá? No caso, as lecitinas e gomas são lipídios que não são de reserva energética, tá? São lipídios estruturais. Então, essas lecitinas, esses fosfolipídios estão presentes essencialmente nas paredes celulares, só que eles são retirados, né, junto do óleo do triacilglicerol que nos interessa, porque o nosso processo de extração, ele não vai separar quem é lipídio de parede, quem é lipídio estrutural e quem é lipídio de reserva, tá?
Nosso solvente não é específico o suficiente para isso. Poderia até ser, tá? Mas ele não é. Ok? Então, a gente vai ter essa goma. Olha que bonito, hein? Quando ele cai aqui, ó, como forma, né, uma cobrinha aqui, porque é muito viscoso, tá? Então, a ideia dessa etapa é a retirada dos fosfolipídios do óleo, como já ficou claro para vocês. Então, essas gomas, né, esses compostos, então, eles vão causar problemas no transporte e armazenamento, serve para a produção da lecitina, tá? A lecitina tem aplicações industriais, então, a produção da lecitina tem um interesse, tem uma relevância econômica, tá? A lecitina, né, presente no óleo vai aumentar o custo, né, de refino, de neutralização, por causa de reações da lecitina com a soda cáustica, tá? Da neutralização, com a NaOH. A lecitina pode formar cor durante o processo de desodorização, tá? Ela, nas condições altas, ela sofre degradação. Por consequência, ela vai aumentar a estabilidade, essa retirada aumenta a estabilidade do óleo, ok? E ela deixa o óleo mais preparado para as etapas posteriores de refino, tá? Mas por quê? Por causa dessas condições que eu coloquei aqui para vocês, né? Melhora a preparação, porque reduz a necessidade de NaOH, reduz a cor do óleo e aumenta a estabilidade, tá? Então, deixa mais fácil lidar com esse óleo posteriormente. Então, lembra lá do fosfolipídio? Esse aqui, ó, é fosfatidilcolina, tá? A fosfatidilcolina é esse camaradinho que a gente tem aqui, ó, o diacil, né, o radical, glicerol, fosfato, colina, tá? E aí eu faço a pergunta, né? Como eu vou retirar o fosfolipídio do óleo? Me deem uma sugestão de método para tirar o fosfolipídio do óleo. Sugestões. O que eu posso usar? Olhando a carinha dele aí. Posso usar água, isso mesmo, tá? Eu posso usar água, tá? E, na verdade, a água é uma boa alternativa. Por quê? O fosfolipídio, ele é um componente, né, que tem aquela característica de ser anfótero ou anfifílico, tá? De ter dupla polaridade. Então, a gente consegue, com essa dupla polaridade, fazer com que ele tenha uma certa afinidade com a água, enquanto o óleo, em contrapartida, não tem essa afinidade, tá? Então, com isso, a gente consegue fazer a degomagem colocando água no óleo, tá? De novo, tá? A gente tem o teor de fosfolipídios, mas eu queria fazer uma observação aqui nesse momento, tá? Quando eu chego e coloco para vocês assim, ó, um óleo tem de 1 a 3 de soja, tem 1 a 3% de fosfolipídios, tá? Isso é uma média, né, como eu disse para vocês, mas eu estou medindo o teor de fosfolipídios. Eu consigo medir o teor de fosfolipídios de maneira simples? Não. Eu consigo medir o teor de fósforo, tá? E aí acho que vocês já viram, né, na disciplina de análise de alimentos, a metodologia que a gente usa para fazer análise de fósforo, usando colorimetria, tá? Usando espectrofotômetro, né? A gente vai usar a metodologia semelhante para fazer o teor de fósforo. Então, quando a gente vai encontrar o parâmetro legal de caracterização de óleo, então vou lá buscar padrão de identidade e qualidade do óleo de soja, tá? Vocês vão encontrar uma definição, um atributo, que não é o teor de fosfolipídios, tá? A gente vai encontrar, na verdade, o teor de fósforo, tá? E está lá definido, ó, o óleo tem que ter um teor de fósforo de tanto. Por quê? A gente vai medir o teor de fósforo muito mais fácil. E, além do mais, existe uma correlação, né, que vai dizer para a gente, tá?
a relação entre o fósforo do óleo, tá? Analiticamente. E... Opa. E é o teor de fosfolipídios, tá? Então, eu consigo, né, definir o teor de fósforo, tá? E a partir disso, eu vou estabelecer como é o meu óleo, tá? Eu estou aqui buscando a portaria, tá? Que estabelece certinho o padrão de identidade e qualidade. Desculpa, eu não deixei isso separado, não. Foi uma falha aí. Mas eu achei eu tinha aqui, mas ela foi revogada, tá? Que estabelecia o parâmetro em fósforo por 100 gramas, tá? E isso mudou um pouquinho, tá? Então, deixa eu achar certinho aqui, ó. Tá? Mudaram algumas coisas e eu não tenho mais. Então, deixa eu achar aqui certinho, ó. A gente tinha como característica de físico-química um limite de 0,02 gramas por 100 gramas, tá? Então, o valor que a gente tinha como definido como parâmetro de identidade, de qualidade para o óleo era de 0,02 gramas por 100 gramas, opa, de óleo, tá? Isso significa eu dizer que tem 0,02% mais ou menos, tá? Se vocês olharem aqui, ó, o teor de fosfolipídios do óleo de palma está bem próximo disso, né? 0,03 a 0,1, enquanto da soja está em 3%, tá? Então, aí é uma diferença monstruosa, tá? Bom, então vamos passar para a etapa primeira, trivial e básica que a gente pode fazer. O que a gente começa é o que a gente vai chamar de degomagem aquosa, tá? Eu vou colocar água no óleo, vou misturar, e a fração de fosfolipídios, que tem essa polaridade intermediária, elas vão tender a serem hidratadas e retiradas do óleo, tá? Bom, aí existem algumas pegadinhas, tá? Porque existe dentro da fração de fosfatídeos, os fosfolipídios, uma fração que a gente chama de não hidratável, tá? E aí a gente precisa fazer um processo diferente, tá? Então vamos pensar aqui no processo com degomagem aquosa, tá? Como é que eu faço a degomagem aquosa? Bom, eu vou pegar, tá, o meu óleo, vou misturar com água, vou agitar e vou retirar essa água, tá? Nesse caso, se usa aí uma quantidade que vai ser de 1,5% a 2%, tá? E a gente espera reduzir, ó, de um valor como 1.000, 2.000, tá? A gente está falando, ó, de 800 miligramas de fósforo, tá? Então, 800 miligramas de fósforo por quilograma equivale a 0,8, né? Peraí. Equivale a 0,8 gramas por 1.000 ou 8 por 100, tá? Então, a gente consegue uma boa redução, tá? De 800 miligramas por quilograma para 200. Então, é uma boa redução. E aí, sobra, obviamente, um residual de fósforo, tá? Que precisa ser retirado ainda, tá? Como que eu faço essa retirada, tá? Ó, aqui entra o que eu comentei com vocês, tá? Eu tenho
800 miligramas por quilograma de fósforo, certo? Eu não tenho 800 miligramas por quilograma de fosfolipídios, tá? Esta correlação, como eu mostrei para vocês ali anteriormente, na tabela, ela é uma correlação de 30 vezes, tá? Então, 800 miligramas de fósforo, tá? Vão ser equivalentes a 3,2%, aproximadamente, tá? Beleza? Porque a gente tem que multiplicar por 3 vezes, 30 vezes, desculpa. Então, 800 miligramas por quilograma vezes 30 daria 24 mil, tá? E se você dividir por 1.000, daria 24, e você faz também por 100, né? Porque é por 100, então vai dar mais ou menos 2,4%, tá? Então, aí existe essa correlação que a gente precisa encontrar, tá? Agora, esse resto desse fósforo, ele precisa ser retirado de alguma maneira, tá? Então, aí, existem basicamente dois grupos que eu estava adiantando para vocês. Uma fração que a gente vai chamar de fósforos hidratáveis, fosfolipídios hidratáveis, e uma fração que a gente vai dizer que são não hidratáveis, tá? Para a maioria dos óleos que a gente vai encontrar por aí, a fração hidratável, ela responde aí por cerca de 90%, e aí tem uns 10% que a gente vai chamar de não hidratável, tá? Ele vai dar problema no refino se eu não retirar. Então, eu preciso retirar. Se eu não retirar essa porcaria daqui, o que vai acontecer? Ele vai chegar lá na etapa de desodorização e ele vai formar coloração marrom, tá? Então, essa coloração marrom, ela é indesejada no óleo. Eu não quero isso. Por quê? Porque eu compro óleo em garrafa transparente, tá? Tem um problema de performance, mas também tem um problema visual, tá? Entre os fosfolipídios não hidratáveis, a gente tem esses que estão com sais de cálcio ou magnésio complexados, tá? Então, eu preciso retirar esses íons. Eu preciso retirar o cálcio, preciso retirar o magnésio que está complexado. Então, por exemplo, ó, hidratação relativa, tá? Se eu chegar e colocar assim, olha, eu tenho um fosfolipídio, que é a fosfatidilcolina, tá? PC, fosfatidilcolina, que é o nosso padrão para hidratação. Então, ele é 100. O fosfatidil-inositol, que seria, a rigor, um fosfolipídio hidratável, tá? Ele não está complexado com cálcio, ele vai ter uma hidratação relativa de 44, comparativamente com fosfatidilcolina, tá? O fosfatidil-inositol com cálcio é muito menor, ó, é 24. O fosfatidil-etanolamina, que tem 16, a versão complexada com cálcio é 0,9, tá? Então, assim, a gente precisa retirar esse íon do fosfolipídio, tá? Para retirar esse íon do fosfolipídio, eu vou usar alguns agentes, que são um complexante, um quelante, a gente já falou deles, né? Eu vou usar uma substância, uma molécula que tem capacidade de complexar esses íons metálicos, esses íons que não são metálicos, desculpa, esses íons, e principalmente o que a gente vai usar é o ácido cítrico, tá? E a gente vai usar também o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, ele é o mais usado no caso do óleo de soja, tá? O óleo de soja é o mais utilizado, mas ele não é o único, tá? Não é o único. A gente pode usar também qualquer outro óleo que possa ter essa característica, tá? Então, como a gente tem essa característica toda essa situação, tá? Ó, eu tenho que usar esquelante, tem todo esse cenário, eu vou colocar, né, dentro do meu processo, ó, vamos ver aqui, um óleo que entra, né, com o processo com água, tá? Então, processo com água, entrou óleo bruto, ele é aquecido a uma temperatura de 65 a 80 graus,
vai ser misturado, centrifugado, onde eu retiro, então, a goma, tá? Goma, ok? Com água. Ele vai ser seco, e aí eu tenho óleo degomado, tá? A degomagem, ó, da mesma maneira, aqui tem os equipamentos, né? Entra o óleo bruto, ele é aquecido, entra água quente, centrifuga, goma, óleo degomado, tá? De primeira degomagem, usando somente água, tá? Aí, a degomagem ácida, eu vou fazer a mesma coisa, só que junto da minha água, eu vou colocar um ácido, tá? Que é o ácido cítrico, ou normalmente o ácido fosfórico, tá? Então, o meu óleo que vai sair daqui, ó, um teor variando aí de até 200 ppm de fósforo, tá? No máximo, ele vai sair do da minha degomagem ácida com até 50, tá? Que é ppm é miligramas por quilograma, tá? É a mesma coisa, ok? Então, a gente está falando aí de um valor bastante baixo que atende aos requisitos legais, tá? Então, o óleo já sai de alguma forma caracterizado, adequado para atender a legislação brasileira, tá? O ácido fosfórico foi escolhido por essas características serem boas, tá? E ele funciona direitinho para o que a gente quer, tá? Qual que é a questão aqui? A questão aqui ele tem algumas características que a gente vai falar daqui a pouco, como que pode ser feito esses processos, tá? Temos diversas maneiras de fazer os processos de degomagem, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é assim, eu vou usar uma degomagem ácida para óleos que têm um teor de fosfolipídio muito baixo, ok? Mas tem outros tipos de impureza, por exemplo, cor, pigmentos e coisas do tipo. Proteína, porque um óleo de prensagem mecânica, como a palma, tá? Ela vai ter essa característica. A palma, ela vai ter resíduo, né? De material sólido, tá? Proteína, vai ter coisa de suspensão. É um óleo colorido, é um óleo vermelho, tá? Então tem toda essa questão, ok? E aí a gente consegue lidar com isso, tá? Então, esse óleo, então, vai ser derramado, lavado, tá? E vai ser posteriormente processado. De um modo geral, quando você tem um nível de fosfolipídio muito baixo, você faz uma degomagem ácida direta, como é o caso da palma, esse óleo vai passar para uma etapa posterior. É outro processo que a gente vai falar daqui a pouco, que é... Daqui a pouco não, daqui a algum tempinho, que o óleo de palma passa por um processo que a gente chama de refino físico, tá? E a gente vai explicar direito o que é isso para vocês. Então, o processo de o ácido fosfórico vai entrar aqui, o óleo bruto, né? A água com ácido fosfórico, tá? Fica num tempo de retenção aqui, aquecendo no trocador de calor. Ele é, então, centrifugado e a goma retirada, aí você vai ter o óleo degomado, tá? Não é diferente do que a gente viu antes. A diferença é que eu uso um agente químico que é o ácido fosfórico. No resto, o processo é essencialmente o mesmo, tá? A questão é, esta goma que é retirada nessa etapa, ela tem ácido fosfórico. Então, esta goma não é adequada para uso na indústria de alimentos, tá? Então, se eu tenho a ideia de reaproveitar essa lecitina para aplicação como emulsificante, eu não posso fazer a degomagem ácida, tá? Eu tenho que fazer uma degomagem com água apenas, tá? Não posso colocar ácido se a minha intenção é produção de enzimas, desculpa, produção de lecitina com atividade emulsificante para a indústria de alimentos, ok? Temos, então, um processo que ele tem esse nome elegante, ó, degomagem especial, tá? Ela foi desenvolvida para óleos com alto teor de fosfolipídios, como, por exemplo, a soja, a couza está escrito errado, tá? Isso é com Z, olha só, preciso revisar isso. Essa letra ficou ruim, né? Depois eu corrijo para disponibilizar o material para vocês, tá? Ela foi descoberta por acaso, tá? É a reação que a gente vai ver. Mas ela começou a ser usada com mais intensidade, tá? Essa degomagem especial, né, a degomagem que a gente vai ver, ela tem uma vantagem aí, que quando você vai fazer a neutralização do óleo posterior, o ácido que a gente vai ter colocado, ele vai ser neutralizado, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar o óleo bruto, ele vai ser aquecido até 70 graus, vai adicionar o ácido concentrado,
tá? E ele vai ser distribuído no óleo, sem água, tá? Então, vou colocar ácido fosfórico, por exemplo, tá? Aí você está falando, ó, uma solução de o ácido fosfórico a 75, 85%, tá? Uma quantidade baixa, e o ácido cítrico, tá? A gente vai misturar e deixar esse negócio funcionando, tá? Vai deixar ali reagindo um tempinho. Então, a gente neutraliza, tá? Isso é neutralizado. Aí, essa neutralização, deixa eu achar aqui o fluxograma, meu Deus, cadê? Tá? Oh, não está aqui o fluxograma, desculpa. Tá? Ela vai ser neutralizada e aí depois a gente faz a lavagem, tá? Para retirar. Porque essa etapa esse tempo de mistura, né? Esse tempo de deixar o ácido em contato com o óleo, sem água, vai melhorar essa hidratação, vai melhorar essa atividade, vai melhorar a retirada dos íons de cálcio e magnésio dessa fração não hidratável da lecitina, tá? Que é o que a gente tem como objetivo, tá? Então, a gente tem esse cenário aí que é o que está acontecendo, tá? Bom, então o que acontece, tá? Como eu estava falando. Ela pode ser adicionada no farelo, mas ela não pode ser adicionada na alimentação humana, tá? Então, para alimentação animal, pode, ok? O óleo bruto, então, degomado com água, ele vai ser... Aí é outro tipo de degomagem, que chama-se top degomagem, tá? A gente vai ver isso, ele está explicando para vocês, tá? Então, eu vou pegar o meu óleo, ou degomado somente com água, pode ser um óleo bruto com teor baixo de fosfolipídio, ou pode ser um óleo que já foi previamente degomado com água, tá? Ele vai ser misturado com uma quantidade de ácido que está diluído. Então, ao contrário da outra degomagem, onde o ácido estava concentrado, aqui ele é um ácido diluído, tá? Ele vai ser mantido por um tempo de reação um pouco mais prolongado, tá? E depois ele vai ser neutralizado, esse ácido, ok? E aí ele vai ser separado por um separador e depois por uma centrífuga, tá? Adiciona-se um pouco d'água e a centrífuga separa. Tá? E aí você aproveita, né, essa goma. Então, esse fosfolipídio que sai, essa goma, ela tem um teor elevado de óleo ainda, tá? Você está falando aí de uma goma que vai ser retirada que pode ter de 60% a 40%, 40% a 60% de óleo junto, tá? Então, você vai pegar um óleo que tem 3% de gomas e você vai perder ainda na goma, né, um teor aí de 40% a 60% de óleo neutro sendo retirado, vai dar um valor na faixa de 5% a 6% de perda. Então, a gente tem que tentar recuperar esse óleo, tá? Então, a gente volta essa goma para tentar extrair novamente lá no começo, tá? Deixa eu ver aqui, que apareceu uma pergunta rapidinho. Oi, Lara. Então, quando eu tenho a lecitina que foi processada na degomagem ácida, seja ela top degomagem, seja degomagem química, seja degomagem ácida, seja degomagem especial, como a gente queira chamar, tá? São degomagens que usam o ácido, tá? Eu não posso usar a lecitina para alimentação humana, só isso. Eu posso usar para alimentação animal, eu posso usar para processos industriais específicos, mas eu não posso usar para alimentação humana, tá? É só isso. Então, para que eu possa usar para alimentação humana, a minha degomagem tem que ser feita exclusivamente com água, ok? Se eu fizer a degomagem ácida, ela já não serve mais para alimentação humana. É só isso. Beleza? Tá claro? É só porque existe uma diferença, tá? No produto em si. Então, porque você poderia dizer assim, se existe uma fração que é não hidratável, eu vou fazer só degomagem ácida e resolve o problema, né? Eu coloco o ácido, deixo um tempo de reação, faço a lavagem, tiro a lecitina hidratada, né? Tanto a fração que seria não hidratável, quanto a fração hidratável, sem reação, tá? Já tiraria e resolveria o problema. Mas, eu não faço isso dessa maneira, porque existe um interesse comercial, um interesse econômico na fração de lecitina que eu consigo retirar somente com água. Ela tem valor, tá? Ela tem valor como emulsificante. Então, eu faço duas degomagens.
Eu faço literalmente duas, porque são produtos diferentes que eu obtenho, tá? Então, dentro da produção de óleo, eu tenho uma outra fábrica, né, que seria a produção de lecitina, tá? E esta produção de lecitina pode ter aplicação específica, tá? Se eu não tenho interesse em produzir a lecitina como emulsificante, eu posso misturar essa lecitina da degomagem com água, junto com a lecitina da degomagem ácida, que depois eu posso misturar no farelo, tá? A lecitina o bovino pode comer, mas o óleo puro não, tá? Então aí tem essa diferença. Entendeu, Lara? Ficou claro? Tá? Bom, então aí a gente tem, ó, essa degomagem top, aí, top degomagem. A gente pega essa fração de lecitina que tem óleo e volta no primeiro tanque. Eu volto lá no começo para tentar tirar mais lecitina e menos óleo. Então eu jogo no processo e aí eu consigo, de alguma maneira, melhorar o rendimento do meu processo. Tá? Então esse aqui é o nosso processo de top degomagem. Tá? Então entra o ácido, passa aqui num tempo de retenção. Esse óleo é neutralizado, né? Esse ácido excedente é neutralizado com soda, passa numa centrífuga, tá? E eu já tiro uma fração. Esta fração, que ainda estava lá, ela vai ser lavada com água, vai ser hidratada, passa por uma centrifugação, e aqui o óleo, então, vai ser seco, e aí ele está um óleo degomado, tá? Então, aqui a gente tem, na verdade, é uma degomagem ácida, tá? Uma degomagem ácida, mas passa um período de hidratação, tá? Uma neutralização, separação. Esta goma que vai sair aqui, ó, a gente vai ter aqui uma fração de goma, tá? E a gente tem aquela goma, né, que volta para a etapa aqui, tá vendo? Que eu falei estava falando, né? Ó, essa goma retirada nessa segunda centrífuga, ela volta para tentar retirar ainda mais óleo, tá? Tentar reaproveitar mais óleo. Então ele volta para cá, tá? Porque essa goma que sai aqui tem mais óleo. Essa aqui está com um monte de ácido, não dá para aproveitar não, tá? Então ela entra aqui e a gente vai tentar aumentar o rendimento, beleza? Bom, existe o processo de degomagem usando enzimas, tá? Então eu vou fazer uma degomagem enzimática. Tem sempre uma alternativa enzimática, tá? Então eu vou usar enzimas, que aí no caso é uma fosfolipase, que vai hidrolisar esse fosfolipídio não hidratável e fosfolipídios transformá-los em fosfolipídios hidratáveis. Então eu vou fazer a modificação da característica de hidratação do fosfolipídio usando uma enzima, tá? E aí depois eu vou fazer o processo normalmente, eu vou lavar e centrifugar, tá? Ele pode ser utilizado, né, assim, a degomagem enzimática, ela é provavelmente a mais eficiente, tá? Mas em compensação ela é mais cara, tá? Ele pode ser enviado diretamente para o processo de refino físico, tá? E fica aqui, ó, uma marcaçãozinha, tá? Porque eu estou dizendo para vocês que o óleo que passa por uma degomagem enzimática não precisa passar pela neutralização, tá? Química. Ele pode ir direto para o processo de refino físico, tá? Dependendo do óleo, ele não precisa passar na etapa de branqueamento, tá? A gente vai ver o que se faz na etapa de branqueamento, e alguns óleos não precisam do branqueamento, porque os pigmentos que estão presentes nele são degradados pelo calor, então a gente não precisa tirá-los antes, eles se degradam e pronto, tá? Então, ele vai conseguir níveis extremamente baixos aqui, ó, menores do que 5 ppm, então é muito baixo o nível de fósforo que a gente está falando, tá? Ele é um pouco mais lento, aí precisa de 2 a 4 horas de processamento, em média, tá? Ele vai ser economicamente viável só em óleos que já têm um nível baixo de fosfolipídio, tá? Então, eu vou partir da premissa que o meu óleo já tem pouco fósforo. Eu não vou usar isso, por exemplo, para fazer a degomagem de soja, tá? Não vou usar a degomagem enzimática na soja. Eu vou gastar dinheiro à toa, tá? Porque a soja tem muita lecitina, tá? Tem muita goma, e, assim, eu eventualmente posso até usar para fazer uma finalização, sabe? Eu faço uma degomagem com água, eu faço uma degomagem ácida, e aí depois, eventualmente, qualquer fosfolipídio que sobre, eu posso fazer uma degomagem enzimática.
Mas aí eu estou pensando na aplicação, no, por exemplo, no óleo de soja, para um uso específico, que não possa ter nada de fósforo, tá? E não é usual, tá? Eu, pessoalmente, nunca vi uma aplicação onde isso, de fato, fosse feito. Tá? E aí, aqui a gente tem como que é feita a degomagem enzimática, né? Então, de modo geral, a gente vai ter o óleo bruto, ele passa por uma etapa onde é adicionado o ácido cítrico para fazer a hidratação, né, da lecitina. Esse ácido cítrico, então, é neutralizado por essa unidade de bombeamento, tá? Ele fica armazenado aqui, ó, num tanque, onde, então, ele vai ser adicionada a enzima no sistema, tá? A enzima vai ser adicionada aqui, e o nosso óleo com a enzima vai passar para uma unidade de reação. Então, ela vai ficar nessa unidade durante o tempo que seja necessário para que, de fato, isso ocorra, tá? De fato, ocorra a, a reação, tá? Precisa de um tempo de exposição aqui. E aí, depois que passa nesse reator, tá? O produto vai ser coletado e aqui a gente tem um óleo degomado enzimaticamente e uma goma, tá? Que vai ser coletado aqui. Entenderam? Então, aí a gente tem essa etapa com enzimas, tá? Então, essa encerra a nossa unidade o nosso processo de degomagem, tá? Então, a degomagem, num resumo, ela vai ter o objetivo de retirar a fração não hidratável, tá? E a fração hidratável. Ah, Lara, vi sua pergunta só agora, desculpa, tá? Não. Quando a gente faz a modificação no óleo, a gente coloca, por exemplo, o, então vamos lá, vamos por partes. A sua pergunta é: se eu fizer somente o processo com água, a fração não hidratável vai continuar no óleo? Vai continuar no óleo, tá? Então é o que eu estava falando, a gente faz um processo em duas etapas. Então imagina que a gente vai fazer a degomagem aqui, tá? Então eu vou abrir mais uma página aqui, mais uma folha, tá? Para a gente fazer a degomagem, ok? Então vou fazer aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Bom, desculpa, eu não tenho aqui o que eu queria mostrar para vocês, mas vamos lá. Vamos pensar que eu tô aqui falando para vocês que eu quero fazer a degomagem, tá? Então, meu óleo vai entrar aqui com um teor de fosfolipídios, tá? Então, eu vou colocar aqui meu óleo bruto, tá? Ele vai sair daqui, deixa eu ver se tem aqui um de engenharia. Não. Espera aí, aqui eu tenho, tá? Eu tenho dois softwares de fazer diagramas aqui, tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui engenharia química, tá? Ó, que bonito, tá? Temos aqui, então, um tanque, tá? Não era bem o tanque que eu queria, mas vai ter que ser esse mesmo, tá? Então, dentro desse tanque, ele vai ter um óleo que está sendo... Cadê minha bomba? Tá? Temos uma bomba, tá? E o nosso óleo vai, então, ser transportado, tá? Então, a gente vai pegar o nosso óleo e ser bombeado, né? O nosso óleo bruto para este tanque, tá? Ele vai entrar aqui nesse tanque, ok? Nesse tanque, eu vou colocar água. Então, eu tenho aqui um tanque de água, tá? Aqui tem água. Então, vou escrever que aqui tem. Fechar. Tá? Cadê o texto? Aqui eu tenho água.
Então, eu vou ter aquele meu tanque que tem a água ali em cima, tá? Eu vou colocar a água entrando aqui no meu tanque também, tá? Então, aqui eu tenho a água que entra aqui no meu tanque, tá? Então, entra de um lado a água, entra do outro lado a lecitina, o óleo bruto, tá? Isso vai sair daqui. Então, eu vou ter uma outra bomba, onde meu óleo vai ser coletado aqui pelo fundo, tá? Então, eu vou ter uma saída aqui no fundo, por exemplo, que vai levar até minha bomba, tá? E daqui eu vou fazer uma outra etapa. Então, aqui seria a, quê? A água entrando, tá? E fazendo a degomagem, tá? Então, aqui você vai ter um bombeamento. Deixa eu ver se eu tenho uma centrífuga aqui. Temos uma centrífuga aqui, tá? Aí eu vou transportar esse material aqui, ó. Esse material vai ser transportado, tá? Até esta centrífuga aqui, tá? Isso é uma centrífuga no código dela. O que vai sair daqui desse processo é um óleo que ainda tem uma fração de lecitina não hidratável, tá? E sim, ó, aqui a gente vai ter a água entrando, né? A água, tá? A gente vai ter aqui o óleo bruto, né? A gente vai ter aqui na saída, então, da centrífuga, né? A gente vai ter como saída aqui um óleo. Vou colocar aqui uma goma, tá? E vamos chamar que a gente tem aqui na saída um óleo que é parcialmente degomado, tá? Entendam isso, ele não está totalmente degomado, mas ele também não é um óleo bruto, ok? Então, vou colocar aqui que tem um óleo, tá? Degomado, tá? Que é o que a gente estava falando, né? Quando a gente pega esse óleo que está aqui, ó, tá? Eu entro com um óleo que tem 800 ppm de fósforo, 800 ppm de fósforo, e espero chegar em 200. 200 ainda é muito para as etapas posteriores. Então, eu preciso reduzir mais. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse óleo, que tem um teor elevado ainda de fósforo, e vou fazer uma segunda degomagem. Uma degomagem ácida, por exemplo. Tá? Ou uma degomagem enzimática, ou uma degomagem de outro tipo que seja adequada para a característica do meu óleo. Beleza? Ficou claro agora? Ficou claro para todo mundo? Tá? Então, sim, ó, respondendo a pergunta da Lara de uma maneira bastante sucinta agora. Fica, tá? A fração não hidratável vai continuar no óleo, mas a gente vai retirar numa etapa posterior. Então, a gente vai fazer normalmente uma degomagem aquosa seguida de uma degomagem ácida, tá? E aí a gente vai conseguir reduzir a níveis muito mais baixos. Beleza? Então, tá bom. Pessoal, valeu por ficarem até agora. Eu vou baixar esse vídeo, tá? Que estava gravando, e vou colocar no YouTube. Eu separei a primeira parte da aula da segunda parte da aula. Então vão ser 2 vídeos, e assim que eu tiver o link lá no YouTube, eu já mando para vocês. Tá bom? Um abraço e até a próxima semana. Beleza? Tchau, pessoal. Se cuidem e fiquem em casa, tá? Fiquem em casa e se cuidem. Sim, eu tô ficando em casa. Pode deixar. Tchau.
estamos todos nos cuidando, né?